Meus amados irmãos, o livro dos Salmos é um salmos muito forte e também um salmo que traz um acalento ao nosso coração e também à nossa alma. O salmo de número 125, ele nos revela acerca de uma fé inabalável, ou de uma confiança indestrutível, ou de uma fé verdadeira que é inabalável e também indestrutível. O salmo de número 25 nos fala sobre aquele que confia, aquele que espera inteiramente em Deus e está confiante ou anelando pela proteção do Senhor. Bem verdade é que os salmos dos números 120 ao 134, ele é um salmo intitulado como um cântico de romaria, um cântico aonde os salmistas e os irmãos judeus da época, eles entoavam durante os dias, eles ensaiavam, eles cantavam e expressavam a sua alegria de estar na presença do Senhor. Todas as vezes que eles saíam em direção a Jerusalém para cultuar ao Senhor, eles iam cantando esses salmos, salmodiando, se alegrando, trazendo à sua memória as grandezas de Deus, as grandezas do Senhor. Nós lemos no Salmo 121 que o salmista ele expressa dizendo: eu elevo os meus olhos em direção aos montes, da onde me virá o socorro. O salmista está nos mostrando que havia em Jerusalém montanhas que cercavam, montanhas que estavam à volta da cidade de Jerusalém, mas ele não estava depositando a sua confiança em cima dos montes, porque em cima dos montes se cultuavam a outros deuses, se cultuavam a deuses estranhos, que não era o Deus verdadeiro, o Deus ao qual nós cremos. Eles estavam dizendo: eu elevo os meus olhos em direção aos montes, mas o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entenda que quando nós lemos os salmos, nós entendemos e compreendemos que a grandeza do poder de Deus, ele se exala quando nós olhamos em direção a ele, quando nós atentamos para o Senhor e vemos nele a sua grandeza, o seu poder revelado sobre a nossa vida. O salmista, ele expressa dizendo no Salmo 123, no verso de número 2, quando ele refere-se aos servos que estão com seus olhos fitos nos seus senhores, ele está se referindo aos servos que estão olhando em direção àqueles a qual eles são superiores a ele. E ele diz assim: assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas nas mãos da sua senhora, assim também estão os nossos olhos fitos no Senhor, fitos naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. Entenda que eu estou dizendo aos irmãos nessa noite, que o nosso olhar, a nossa direção, o nosso levantar de olhar, não pode estar simplesmente fitado nas coisas secundárias dessa vida. Assim como nós olhamos para o nosso patrão, assim como nós olhamos para a nossa patroa, assim como nós olhamos para o nosso pastor, assim como nós olhamos para aqueles que estão sobre a nossa vida espiritual, mas nós devemos olhar em direção ao Senhor que fez os céus e a terra, porque Ele sim é aquele que conduz a nossa vida e direciona os nossos passos nos seus caminhos. O Salmo de número 124, verso 8, diz que o nosso socorro, ele não está pautado nas montanhas, o nosso socorro não está pautado, aleluia, na vida do nosso patrão, nem na vida da nossa patroa, mas o nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que fez todas as coisas para a nossa vida. Aleluia. Entenda então que quando nós abrimos a palavra no Salmo de número 125, o salmista está nos dizendo da seguinte maneira: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não
se abalam, mas permanece para sempre. O verso 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Na tradução de King James, ela nos diz que todos aqueles que depositam absoluta fé no Senhor são inabaláveis, ou seja, não se movem, não se deixam estremecer pelas circunstâncias da sua vida, mas eles permanecem firmes no Senhor. E eu estava meditando hoje, durante o dia de hoje, sobre a palavra de Deus, e o Senhor me fez refletir sobre o alicerce, a base, o fundamento da vida cristã. E esse fundamento, ele tem que estar bem firmado, ele tem que estar bem preso, bem firme, porque se nós não estivermos fundamentados, se nós não estivermos bem firmes, bem presos, a nossa confiança, ela se abala, a nossa confiança, ela tende a se desagradar ou cair. Então entenda que um construtor, quando ele vai construir, a primeira coisa que ele faz é cavar bem fundo, é afundar as bases da estrutura da casa, porque se não houver base, não há como construir uma casa segura, não há como edificar um edifício bem estruturado. Se não houver base, não há como se firmar, não há como estabelecer o princípio da construção. Mas quando olhamos para o texto de Mateus capítulo 8, se não me falha a minha memória, o texto diz que aquele que confia, aquele que anda, aquele que observa, aquele que guarda a palavra de Deus, é como um construtor que edifica sua casa sobre a rocha. Essa casa, ela não abala, essa casa, ela não cai, essa casa permanece firme, porque está fundada, está agarrada, está firme na rocha da salvação do nosso Deus. Aleluia! Então entenda que o salmista está dizendo para nós da seguinte maneira: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em Jerusalém, no Antigo Testamento, Jerusalém era uma cidade não tão povosa como nos dias atuais. Ela era cercada por montes, e por ser cercada por montes, eles estavam protegidos dos seus inimigos, dos seus adversários, daqueles que intentavam contra a nação de Israel. Mas o salmista está nos garantindo aqui no texto que a segurança deles não se baseava nos montes, porque os montes podiam dar uma falsa sensação de proteção, porque os montes poderiam dar para eles uma falsa sensação de segurança. Mas a confiança do povo de Israel não estava baseada na segurança dos montes. Por quê? O salmista diz isso porque assim como o Senhor está em volta de Jerusalém, assim como o monte está em volta de Jerusalém, assim também está o Senhor em volta do seu povo. Isso demonstra para nós a proteção de Deus, a grandeza de Deus, a força de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus para com o seu povo, para com a sua nação. Quando eu olho para essa palavra nessa noite, eu vejo Deus cuidando da sua igreja, eu vejo Deus cuidando do seu povo,
Sabe por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? A nossa segurança não está baseada, aleluia, naquilo que nós vemos. A nossa segurança não está baseada naquilo que nós enxergamos. A nossa confiança não está segurada naquilo que nós podemos apalpar, mas a nossa confiança está segurada em um Deus que fez tudo, e tudo existe pela força do seu poder. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a firme segurança daquilo que nós não vemos, mas é a expressão da glória de Deus revelada sobre a nossa vida, para aquilo que nós confiamos na sua presença. É quando nós olhamos para o problema e dizemos para ele: ei problema, você não é nada perante ao Deus a qual eu sirvo. É quando nós olhamos para a dificuldade, olhamos para ela e dizemos: a dificuldade é apenas um momento, mas a glória do Senhor vai ser expressa sobre a minha vida, porque aquilo que o Senhor me prometeu é fiel. Aleluia, glória a Jesus. Meu querido irmão, não há nada que possa querer turbar o coração de um crente verdadeiro e fiel, porque a sua fé não está fundamentada nas coisas que se veem. A sua fé não está fundamentada nas coisas que você consegue apalpar com as suas mãos. Quando você olha em direção a Jerusalém, e eu agora não estou falando de uma Jerusalém, aleluia, material, eu estou falando de uma Jerusalém espiritual, daquela que você não consegue enxergar com seus olhos, mas o seu olho espiritual está dizendo: eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Entenda isso, por gentileza. A Bíblia diz que quando, aleluia, Moisés estava conduzindo o povo de Deus da terra, aleluia, do Egito até a terra prometida, a Bíblia diz que Deus tinha feito promessas para ele, mas ele não chegou a entrar dentro da cidade, porque durante a trajetória ele conseguiu, aleluia, desviar a graça de Deus. E Deus então disse para ele: você não vai entrar na terra, mas você vai enxergar ela de longe, você vai contemplar ela ao longe. Aí quando olhamos para dentro do texto, capítulo 1 de Josué, a Bíblia diz assim, que tendo Moisés morrido, Deus chamou a Josué e disse para ele: olha, a partir de agora o negócio é com você. É você quem vai conduzir o povo de Israel até a terra. Deus disse para Josué: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu não te desampararei e nem te deixarei. Isso nos mostra que a confiança do crente, ela tem que estar fundamentada no Senhor. A confiança de nós que aqui estamos nessa noite não pode ser baseada em uma confiança que às vezes nós olhamos, vemos e dizemos: vai dar certo. Mas a nossa confiança tem que estar naquele que fez os céus e a terra. Porque Provérbios capítulo 16 diz que do coração do homem procede os planos, mas a resposta verdadeira e fiel vem da parte do nosso Deus. Nós fazemos planos, temos intenções no coração, mas o Senhor conhece todos os planos da nossa vida e da nossa alma. Josué estava recebendo nas suas mãos um legado que havia passado pelas mãos de Moisés, mas quem aprende aos pés do Senhor não se esquece da trajetória. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava servindo ao Senhor, se apresentando perante ao Senhor, Josué estava do lado dele. Josué estava aprendendo os mesmos passos que ele. Agora, quando ele recebe o cargo, quando ele recebe a responsabilidade, Deus estava dizendo para ele: você aprendeu o caminho
caminho. Agora é sua vez de levar adiante a jornada do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que então ele recebe essa promessa da parte de Deus. E quando ele recebe essa promessa da parte de Deus, Deus diz para ele: Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas continua seguindo em frente. Observa todos os meus mandamentos e as minhas leis, porque isto vai ser para você. Aleluia. Estas minhas palavras vão te conduzir, estas minhas palavras vão te levar, estas minhas palavras vão te garantir a certeza da vitória. Então entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que a confiança daquele que acredita na palavra do Senhor está baseada nas escrituras sagradas, está baseada naquilo que você lê na Bíblia. A Bíblia é a garantia de que você vai conseguir vencer. A Bíblia é a garantia de que você não está sozinho nesta batalha. Esta batalha pode estar parecendo difícil para a tua vida, mas se você permanecer com seus olhos fitos no Senhor, se você permanecer olhando para Deus, Deus não vai te deixar sozinho nesta peleja. Mas esta peleja já é garantida, porque o próprio Senhor é quem está pelejando em favor da tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Ele é quem está garantindo esta vitória para você. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. Permanece firme, permanece fundamentados, edificados, consolidados na palavra, tendo a certeza da garantia de que a vitória não vem do monte, não vem do alto, aleluia, do monte, mas vem do alto, do Senhor que fez os céus e a terra. Então o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. É uma pergunta: da onde me virá o socorro? Mas na mesma pergunta ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também fez a terra. Então eu venho dizer para você nessa noite: continue olhando para cima, porque de cima vem o teu socorro. A fé é o firme fundamento, não se abala, permanece firme, permanece na garantia. Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. É Ele quem garante a vitória da tua vida. É Ele quem garante a vitória da tua vida. Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, porque Deus havia dito para ele: toque na rocha, e ele feriu a rocha. A Bíblia diz que da geração que saiu da terra do Egito, só quem conseguiu chegar lá foi Josué e Calebe, porque os demais judeus morreram na trajetória do deserto. A geração que nascera no deserto, ela não tinha as experiências que a geração passada. A geração que nasceu no deserto, ela não havia visto a grandeza do poder de Deus sendo revelado em meio a Faraó, em cima de Faraó. A geração que nasceu no deserto, ela não conseguia contemplar, vislumbrar a grandeza de Deus. E Deus diz para Josué: Josué, olha só, Josué, você vai conduzir esse povo até a terra prometida. Quando Josué recebe esta ordem da parte de Deus, Deus disse para ele no capítulo de número 1, versículo de número 9, quando o Senhor olhando para ele, o Senhor disse a ele da seguinte maneira: ei Josué, olha só, não temas e não te espantes, aleluia, não seja medroso, não seja temeroso, mas ser forte, ser corajoso, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde você andar, por onde você caminhar. Deus estava garantindo para ele, Deus estava dizendo para ele: se você permanecer firme na sua jornada, conduzindo o povo, aleluia, você não será desamparado.
você não será, aleluia, envergonhado diante desta peleja que você vai enfrentar. A Bíblia diz que Josué ouve a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que tem sobre a nossa vida, porque Deus não dá conselhos que não nos leve à vitória. Deus não dá algo para a nossa vida que não nos garanta a certeza de que nós vamos conseguir avançar de fé em fé, de glória em glória. Se você veio até aqui nessa noite, é porque Deus está garantindo para você que esta peleja que você está passando, você não está passando sozinho. Continue olhando para Ele, continue olhando em direção a Ele, continue acreditando nele, aleluia, porque Ele é a certeza, é a convicção, é a prova de que você não vai perecer no meio do deserto. No meio do deserto, Deus está contigo na batalha. No meio da prova, Deus está contigo na peleja. No meio desta guerra, Deus está contigo. Aleluia. Deus está dizendo para alguém: não te pasme, não te espante, permaneça firme, porque eu estou com você nesta peleja. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu me lembro que certo dia, aleluia, Josué está à beira do Rio Jordão, e ele vai atravessar com o povo para o outro lado. Só que antes de atravessar, Deus falou com ele, e ele disse ao povo de Israel: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eles separaram um dia, circuncidaram aqueles que ainda não eram circuncidados, e do outro dia eles atravessaram o Rio Jordão em terra seca. Só que a vitória do povo de Israel ainda tinha uma cidade chamada Jericó, e eles precisavam destruir a cidade. Só que entenda que para chegar na terra prometida há muitas coisas. Para chegar na Canaã celestial há muitas pelejas, muitas batalhas. A garantia de Deus daqueles que confiam nele é que aqueles que confiam, aqueles que acreditam, aqueles que permanecem firmes, são como o monte de Sião que não se abalam. Assim como o Senhor, assim como os montes de Sião estão à volta de Jerusalém, o Senhor também está à volta do seu povo. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu tenho cuidado de você, eu tenho guardado a tua vida, eu tenho guiado os teus passos. Permanece firme, permanece olhando, permanece caminhando. Por maior que seja difícil a peleja da tua vida, mas permanece olhando em direção a Ele, porque Ele é a certeza da garantia da tua vitória. Aí quando eles estão do outro lado do Rio Jordão, o Senhor disse para Josué: Josué, coloca os sacerdotes e levitas na frente com a arca, pede para o povo voltar para trás, e vocês vão dar 7 voltas na cidade, em silêncio, boca fechada. Segundo alguns, eu não posso afirmar, porque se eu afirmar, talvez seja algo que vão dizer assim: falou besteira. Mas alguns dizem que a cidade de Jericó tinha cerca de 400 quilômetros, 430 quilômetros, rodeada por muralhas intransponíveis aos olhares humanos. As muralhas, segundo a tradução da Bíblia Pentecostal, possuía 9 metros de espessura, grande, era maior que a igreja na largura. Passavam-se 2 carros de bois em cima dela. Em cima da muralha havia casas construídas. Nessas casas, até
a Raabe, a prostituta, habitava em uma delas. A cidade era bem fortificada, bem guardada. E Deus disse para o povo: permaneçam em silêncio, deem 7 voltas. Imagina, irmãos, você dar 7 voltas em uma extensão grande, 430 quilômetros aproximadamente. Primeiro dia vai bem, as crianças, os idosos que estão ali junto com Josué e Calebe vão caminhando. Mas perceba que ao longo da trajetória, na primeira volta, na segunda volta, na terceira volta, começa a ter cansaço, fadiga. Começa a haver uma situação de algumas pessoas que começam a se debilitar fisicamente. E aí entenda-se que nessa situação começa então a ter a dificuldade de caminhar. Já não há mais condições de permanecer andando, mas há uma certeza de que todos vão chegar, de que todos vão conseguir vencer. Sabe por quê? Porque quando estamos nessa situação, andando e parecendo que não vamos conseguir chegar, existe alguém que vai pegar nas suas mãos de um lado, existe alguém que vai pegar nas suas mãos do outro, dizendo para você: você não fica para trás, você vai comigo. Pode estar machucado, pode estar ferido, pode estar até mesmo sangrando, mas para trás você não fica. Você vai chegar da mesma maneira que eu cheguei, você vai atravessar da mesma forma que eu atravessei. A Bíblia diz que na última volta, quando eles deram o brado de vitória, aquelas muralhas caíram. Sabe por quê? Porque a fé inabalável estava na certeza, na confiança de que Deus haveria de dar vitória para o seu povo. Eu venho dizer nessa noite para você: permaneça firme, permaneça confiando, permaneça acreditando, porque as muralhas podem parecer intransponíveis, mas para quem permanece firme, elas vão cair. Aleluia! Elas vão cair. Não há barreira que Deus não desfaça. Precisamos apenas manter a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa fé. Porque fé é isso, irmãos. É a certeza, a convicção de que vamos conseguir chegar do outro lado. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? O texto diz assim, que alguém chegou e falou para ela sobre Jesus. E ela, dentro do seu coração, disse: se eu tão somente tocar nas orlas da sua veste, eu ficarei curada. Esse tão somente significa uma certeza, uma convicção, certeza de que se ela conseguir chegar até Jesus, a sua vitória era garantida. Ela não sairia dali sem a resposta que ela precisava da parte de Deus. Então eu venho aqui nessa noite dizer para a igreja que aqui está: a certeza de que você terá a sua vitória é você permanecer firme, 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 acreditando, aleluia, ainda que os montes estejam altos à sua volta, ainda que as muralhas sejam intransponíveis à sua frente, mas a certeza de que a vitória vem do Senhor é permanecer com seus olhares para o alto, é continuar olhando para cima, é continuar acreditando no Senhor que fez os céus e a terra, é acreditar naquele que tudo pode, é acreditar naquele que tudo faz, e aquele que tudo faz garante a tua bênção, garante a tua vitória. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Eu vou encerrar por aqui, dizendo para você: não temas, confie, acredite, acredite. O maior de Deus está para chegar na tua vida.
Porque ainda antes que houvesse dia, Deus é, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Operando Ele, ninguém impede. Ninguém impede o trabalhar de Deus na tua vida. O diabo não consegue impedir os planos que Deus tem acerca de você. Continue confiando, continue acreditando, porque a certeza da vitória é isso. É você continuar olhando para Ele, olhando em direção a Ele, continuar acreditando que por mais que sejam difíceis as situações da tua vida, Deus está à frente de tudo, Deus está no controle de tudo. A situação que você está vivendo, ela não é nada comparada com aquilo que Deus pode fazer em teu favor. O mar pode estar bravio, o mar pode estar agitado, as ondas podem estar batendo contra o teu barco e você dizer: não vou conseguir chegar do outro lado. Mas lembre-se que nesta embarcação Jesus também está. E se Jesus está, é só chamar por Ele, é só clamar por Ele, é só olhar em direção a Ele e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós que estamos perecendo. Ainda que Ele olhe para você e te repreenda, eu já dei autoridade para vocês, então entenda isso. Mas continue firme, continue acreditando. As ondas vêm, as ondas vai, mas Jesus está no barco dizendo para você: permaneça firme, porque você chega do outro lado. Feche teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado, aqui está, Senhor, a sua igreja, noiva, comprada, adquirida, separada pelo teu sangue. O Senhor verteu na cruz o sangue em favor da sua noiva, e agora, Senhor, eu te peço, estende suas mãos, ó Pai, sobre eles. E em nome de Jesus, ó Pai, que ao findar, Senhor, desta campanha, as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que o seu poder, ó Deus, desfaça todos os laços do adversário, do inimigo. E a bênção do Senhor recaia sobre a vida do teu filho e da tua filha. Nesta noite, Jesus, eu te peço, segura nas mãos, conduz, ó Pai, os teus servos em segurança, abençoando, ó Deus, cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, porque a certeza da nossa vitória está baseada em Ti, está firmada em Ti, e eu creio que esta noite o Senhor trouxe uma palavra de vitória ao coração da Tua igreja. Então eu lhe peço, ó Deus, segura nas mãos dos Teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, se assente, por favor. Glória a Deus. Deus, Ele jamais perdeu uma batalha, jamais perdeu uma guerra. E nesta guerra espiritual que nós enfrentamos, Ele está no comando de tudo. Permaneça firme, não temas, segure-se, acredite, confie. Jesus é maior do que todos os problemas da nossa vida. Eu não tenho costume de ficar relatando dificuldades e problemas em cima do altar. Porque, irmãos, o que vai edificar a minha vida e a tua vida é a palavra. A palavra de Deus, ela garante a certeza da nossa vitória. A palavra de Deus é a garantia daquilo que nós vivemos. O salmista Davi, em seus momentos de aflição e de angústia, e é isto que está baseado no Salmo de 120 a 134, é a certeza da fé inabalável em Deus, porque os salmistas, eles salmodiavam, cantavam durante os dias, expressavam a sua alegria no Senhor, mesmo diante das lutas e dificuldades, mas eles estavam sempre confiantes em Deus, sempre acreditando em Deus. E quando eles iam para a casa do Senhor, eles iam em uma forma de romaria, se reuniam em grupos
e saíam salmodiando o Senhor, cantando o Senhor, porque eles tinham a convicção de que a sua vitória estava naquele que fez os céus e a terra. Então, eu vou dizer algo para você aqui nessa noite. Se a tua luta está grande, cante ao Senhor. Se a tua batalha está grande, louve ao Senhor. No meio das dificuldades, exalte ao Senhor. É na pia da louça, cante ao Senhor. É durante o seu serviço, cante ao Senhor. É durante o seu dia de escola, louve ao Senhor. Ah, mas eu tenho vergonha de cantar no meio do público. A sua alma anela pela presença de Deus. Com a sua alma você adora, com a sua alma você glorifica, com a sua alma você canta. E enquanto você canta, Deus trabalha em teu favor, Deus trabalha em favor da tua vida. Continue crendo, continue batalhando. Jesus jamais vai desamparar nenhum dos teus filhos. Em nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade, louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida do pastor, pela vida da pastora. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.